Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Marcos Olender, sou coordenador em exercício do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro e quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos nessa nossa apresentação de hoje, nessa nossa transmissão de hoje. O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, junto com a GKS Inteligência Territorial, estão organizando esse seminário virtual, cujo título é Em Defesa do Patrimônio Cultural, Percursos e Desafios, que é o mesmo título do livro publicado, né, com diversos artigos sobre o tema, e que pode ser acessado no site do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Esse livro foi lançado em 2021 pelo Fórum e foi organizado pela professora Márcia Santana e pelo professor Hermano Queiroz. E pela sua importância, esse nosso seminário virtual também integra as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. Esses encontros, né, que começaram dia 27 de abril, vão até o dia 30 de novembro desse ano. Em sua grande parte, às quartas-feiras, em algum horário após as 18h30. Hoje, excepcionalmente, está acontecendo na terça, né? Mas amanhã a gente vai ter uma outra transmissão, no mesmo horário, às 19h30, amanhã, na quarta-feira. Hoje, a gente tem o prazer de estar com a presença do professor Olímpio Serra, que é uma pessoa importantíssima, com uma contribuição fundamental para ampliação tanto da abrangência da preservação do patrimônio cultural brasileiro, como para o redimensionamento dessa política de preservação e também na defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a presença do professor Olímpio Serra aqui hoje com a gente, né? Essa transmissão de hoje faz referência a um capítulo do livro que eu citei aqui, que é exatamente uma entrevista com o professor Olímpio Serra. E participam dessa entrevista, tanto no livro como aqui hoje, as professoras Márcia Santana e Desirê Tosse. A Márcia Santana é doutora em Arquitetura e Urbanismo e atualmente professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, o SECRE, né, na mesma universidade. Além disso, ela é professora colaboradora do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio do IFAM, o PEP, e é autora, entre outros, dos livros Da Cidade Monumento, A Cidade Documento, de 2014, e A Cidade Atração, de 2017, além de publicar regularmente artigos sobre políticas de preservação do patrimônio cultural imaterial, do patrimônio urbano e da arquitetura popular. Entre 1998 e 2000, Márcia Santana coordenou o Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial, constituído pelo Ministério da Cultura, e entre 2004 e 2010 dirigiu o Departamento do Patrimônio Imaterial do IFAM. Desirê Tosse é graduada em História pela USP, com mestrado em História Social pela mesma universidade, e especialização lato sensu em Curadoria, Educação em Museus de Arte pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. É especialista em Gestão de Políticas Públicas pela Escola Nacional de Administração Pública e doutora em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, com estágio doutoral na City University of New York, nos Estados Unidos. E também, né, pesquisadora associada do Center of, meu inglês não é muito bom, do Center of Folklife and Cultural Heritage do Smithsonian Institute, também dos Estados Unidos. É pesquisadora associada do Laboratório Milonga, da Escola de Arquitetura da UFBA, e historiadora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IFAM.
atuando na área de políticas de patrimônio cultural há mais de 15 anos. É uma transmissão com, né, vocês podem ver, né, com pessoas que têm muito a nos dizer, e eu passo a palavra, então, agora, agradecendo muitíssimo também a presença das duas, da Márcia e da Desirê, para a Márcia Santana. Muito obrigado a todas, a todos e a todas, e com certeza vamos ter mais uma excelente e inesquecível apresentação hoje, com a presença do professor Olímpio. Muito obrigado. Bom, obrigada, Marcos, pela apresentação, pelas palavras também. Eu quero começar dando boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, nos assistindo, né? E antes de tentar apresentar Olímpio, ou seja, falar um pouco sobre o que eu acho que Olímpio representa, né, nesse campo do patrimônio cultural, eu quero lembrar que essa entrevista que o Marcos Ollender citou, né, que está publicada no livro Em Defesa do Patrimônio Cultural, ela foi também conduzida por Bruna Ferreira, né, uma servidora do IFAM, que à época também participou, uma estudiosa também da cultura afro-brasileira, e que nos apoiou e colaborou também nessa entrevista. Bom, Olímpio, né? Antropólogo Olímpio Serra, para mim, é um dos grandes protagonistas disso que, no campo do patrimônio, ficou, né, conhecido por todo mundo que trabalha nessa área como aquela abertura conceitual do final dos anos 70, né, que acontece quando Aloysio Magalhães cria preside, né, em 1979, a Fundação Nacional Pro Memória, né? Claro que toda essa abertura sempre ficou muito associada a Aloysio Magalhães como uma figura de proa, e, de fato, ele foi um grande líder, né, desse processo, mas efetivamente não teria acontecido sem a participação de várias pessoas que estavam ali em torno do Aloysio Magalhães, como Clara Alvim, como a Maria Cecília Lourdes Fonseca, como Olímpio Serra, que está aqui com a gente essa noite, né? O Fausto Alvim também, e muitos outros que embarcaram na proposta de abertura do Aloysio Magalhães e se tornaram efetivamente comprometidos com o avanço dessas ideias, e também se tornaram, como a gente observa ali na introdução da entrevista, interlocutores, e nesse ponto Olímpio foi um interlocutor privilegiado, né, entre as instituições públicas, entre, no caso, o IFAM, e as lideranças populares, né, que começaram, então, a partir desse momento, a participar mais diretamente da política de preservação do patrimônio cultural, com algumas iniciativas inaugurais, né, muito importantes, voltadas principalmente para o chamado patrimônio negro, né, ou o patrimônio de matriz africana. É por isso que lá na introdução da entrevista a gente fala que Olímpio pode ser visto também como um griot, no sentido africano do termo, na medida em que ele nos traz um conjunto de memórias, né, importantíssimas sobre esse período muito especial da história da preservação do patrimônio cultural no Brasil, mas também sobre outras experiências que ele teve na FUNAI e em outras instituições, na própria criação da Fundação Cultural Palmares, onde ele também trabalhou, né? Mas, considerando a época da Fundação Nacional Pro Memória, cabe também, né, ressaltar que Olímpio foi o coordenador de um projeto que marcou muito, né, essa abertura que eu vinha mencionando, o projeto Etnias e Sociedade Nacional,
responsável, efetivamente, pelas primeiras iniciativas de abertura, né, da preservação do patrimônio para outros patrimônios, para aqueles que o próprio Olímpio chama de patrimônio diferenciado, né, como a gente também mencionou nessa entrevista. Então, eu não vou me estender mais, eu penso que com isso a gente situa, né, Olímpio no lugar importante que ele ocupou em todo esse processo, e aí eu aproveito para passar a palavra para você, Olímpio, para suas boas-vindas e também para que você comece a falar o que você desejar com todos nós. Muito obrigado por estar aqui e muito obrigado também por ter nos dado essa linda entrevista. Já trocamos aqui o boa noite, né? E agradeço vocês terem feito esse convite, porque obriga a minha memória a rever uma série de esforços para que os diferentes tivessem lugar na sociedade, sobretudo aqui, né, em que temos uma diversidade enorme, primeiro dos povos indígenas, depois dos afrodiaspóricos, que também mantêm muito da sua origem africana e, para nós, uma riqueza inesgotável. Eu tenho sido chamado, tendo sido chamado por vocês para esse contato, me veio à cabeça falar um pouco das lutas que eu pude desenvolver em defesa da diferença, da desigualdade no plano cultural. Social, não. Mas uma das iniciativas que andei inaugurando, talvez, uma briga nesse sentido, aconteceu em Salvador, quando eu fui aluno do Seminário de Música da Universidade da Bahia. Quem dirigia esse seminário era Kohreuter, um professor alemão de música muito dedicado à atenção a quem tinha talento. E ele, aliás, começa no Brasil, no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, um aluno dele importante foi Tom Jobim. Lamentavelmente, a literatura no Rio de Janeiro, falando de música popular, se esquece do início de carreira desse músico excepcional que foi Tom Jobim. Eu fui aluno do Seminário de Música e aluno de um outro alemão, Horst Schweber, que era o nosso professor de pistão, trompete, essa coisa, e chegou a formar um conjunto de metais que nós tocávamos em concertos que ele programava e chegamos até a tocar em cerimônias religiosas e fazia sentido essa música belíssima de metais. E, a certa altura, eu fui convidado a ser presidente do diretório acadêmico lá dessa escola. E eu assumi essa responsabilidade e foi uma ocasião em que outras escolas de arte se instalaram na Universidade Federal da Bahia. A escola de teatro, escola de dança, né? E o seminário de música. E houve um movimento inaceitável na política estudantil, sobretudo do pessoal que se identificava como esquerdista, de não aceitar essas escolas de arte, que diziam que era escola de homossexuais.
que era para formar gente desse tipo de opção da sua vida. Aí comecei a me preocupar e como eram os alunos das escolas de arte que padeciam esse tipo de discriminação, resolvemos fazer um encontro nacional de estudantes de arte. E foi ótimo, né? Não só para que viessem estudantes do Brasil todo de arte, e que a conclusão desse congresso, desse encontro, resultasse em posições muito duras para defender o diferenciado. E os estudantes de arte, só por ter optado por essa profissão, naturalmente, era olhado com essa discriminação inaceitável. Depois desse seminário, aconteceu essa Revolução de 64. Os militares ocuparam o poder e houve uma série de problemas de rejeição da política estudantil, sobretudo do esquerdismo, sei lá, e nós tivemos que abandonar. Eu fui eleito presidente da Executiva Nacional dos Estudantes de Arte. Acabou, porque acabou a UNE também, não havia mais contato com eles e ficou esse desafio, né, inaceitável. Aí, passado um período de exclusão da vida pública, eu acabei indo para a Universidade de Brasília. E foi um achado importante, não só porque me interessei pelos povos nativos do Brasil, os povos indígenas, como estudei com figuras como Eduardo Galvão, que era um antropólogo excelente, e ali pude ter contato, pouco mais tarde, com Aloysio Magalhães e uma instituição que ele criou na universidade, que era Centro Nacional de Referência Cultural. Depois, esse centro se transformou na Fundação Promemória. Mas aí, nessa época, tinha havido lá um colega antropólogo, Zaru, que estava querendo publicar um mapa etnográfico de Curtimbaju. E ele saiu do Centro Nacional e eu herdei essa coisa, e era muito difícil a edição desse mapa, porque não era um problema de falta de condições para imprimir, mas museus que tinham exemplares, inclusive o Museu Geld, em Belém, tinha originais desse mapa, o Museu Paulista também. Então, a negociação para que chegássemos a um acordo e pudéssemos publicar esse mapa foi importante. E o mapa trouxe uma contribuição para quantos queiram saber como são os povos indígenas deste país, os donos deste país. Na verdade, os povos originários que foram invadidos por europeus. Nós falamos em descoberta coisíssima nenhuma. Nós sofremos uma invasão da Europa, não só apenas de portugueses, mas holandeses, franceses, enfim, né? Grupos fortes da Europa que vieram aqui no aproveitamento da riqueza natural que o país encontrado oferecia.
essa iniciativa com o mapa foi importante para que as pessoas tivessem uma visão muito próxima do que tínhamos de povos diferenciados aqui. E isso ajudou bastante a política indigenista a tomar decisões bastante razoáveis em defesa desses povos, sobretudo em defesa dos territórios, né? Isso já tínhamos feito em outra ocasião, quando estava na FUNAI, logo que criaram a FUNAI, me puseram lá um tempo, e eu tive um problema um pouco depois, porque o Orlando Vilas-Boas me escolheu para ser substituto dele, lá na direção do parque. E uma coisa que me assustou bastante nessa época foi que o parque já tinha uns 15 anos, ele tinha sido criado por Jânio Quadros, era ligado direto à presidência da República, e todo esse tempo passado não se tomou nenhuma iniciativa para proteção, demarcação do território dos povos indígenas que ali estavam. E eu tomei essa iniciativa e, felizmente, conseguimos fazer a demarcação. E quando me demitiram de lá e da FUNAI, saí alegre por ter feito isso, e muito satisfeito, porque essa demarcação já era o começo de uma defesa que hoje se expandiu muito mais além do território onde dormiam, estavam e habitavam esses povos. Na Fundação Pró-Memória, né, saindo do Centro Nacional de Referência Cultural, nós mantivemos essa atenção com os povos indígenas e passamos também a olhar com bastante cuidado e energia o que acontecia com os afrodiaspóricos, essa turma que ficou no Brasil, né, quando fizeram a abolição, ninguém pensou na inclusão desses povos que deixaram as senzalas para profissões e ingresso na sociedade brasileira livres e com bastante formação para desenvolver o que pensavam e defender a sua cultura. Isso me deu uma atenção bastante razoável, não só porque essas culturas são importantes e excelentes na qualidade, para que o nosso povo tenha noção disso, e tem a ver também com minha origem, né? Eu nasci numa cidade da Bahia, que é uma cidade de maior população afro, Cachoeira, no recôncavo da Bahia. E desde criança eu fui recebido pela cultura africana com carinho, cuidado. Era uma criança de 5 anos, quando eu fui para lá para estudar, e minhas tias avós, pediam para que eu fosse nos tabuleiros das baianas que faziam venda de seus produtos ao longo das ruas da cidade. E perto lá havia, eu morava na Ponte Nova, e perto havia alguns tabuleiros dessa senhora. E a primeira vez que eu fui, tomei um susto, porque uma delas disse: "O que é que você quer, vovô?" Achei aquilo meio estranho, né? Uma criancinha de 5 anos, vovô. Bom,
voltou a acontecer em todas as vezes que eu ia aos tabuleiros. Havia uma visão de quem era o dono da minha cabeça, né? Falando uma linguagem dos ritos africanos. E eu não dei importância. Anos depois, já na Fundação Promemória, quando começamos a buscar o tombamento de terreiros, começando com um terreiro bastante importante no Brasil, a Casa Branca, como eles chamam, e curioso, porque eu já falei com americanos que a nossa Casa Branca era um reduto de libertários que estavam ali ajudando a construir o país, a desenvolver e manter uma cultura vinda de África, né? Extremamente rica e, do ponto de vista da arte, inigualável, né? Em alto nível. Bom, a minha visão com o terreiro, buscar o tombamento, era para tirarmos um pouco essa visão colonial de só enxergar igrejas barrocas que vieram aqui, foram feitas, claro que teve mão de obra indígena e africana na arrumação dessas igrejas, mas era o domínio colonial, de manter os padrões coloniais e achar que eram as belezas inigualáveis do país, né? Ninguém deu atenção para comunidades religiosas riquíssimas, com artes maravilhosas também, que são os nossos terreiros de candomblé. Esse primeiro terreiro a ser tombado foi terrível, né? Nós tivemos uma reunião do conselho do IFAM e, ao que soubemos depois, a vitória nossa com a Casa Branca foi de apenas um voto no conselho. Todo mundo votou contra, mas um conselheiro concordou, e foi exatamente o presidente do IFAM, Marcos Viagra. Viagra, né? Marcos Vilaça. Vilaça, desculpe. Já estive com ele uma vez na Academia de Letras, aqui no Rio, e ele me cobrou um retorno à Casa Branca. Ele esteve lá quando saiu e tal, e não esquece a beleza das festas que acontecem lá. E eu tenho ainda esse desafio. Vou ver se levo ele uma ocasião lá que ele tenha contato com o culto religioso maravilhoso da casa e refaça a sua lembrança a respeito dessa luta que desenvolvemos. Outra luta bastante expressiva foi acompanhar e usar essa força política que queríamos exercer, que era do movimento negro nacional. Havia uma preocupação deles com a proteção de áreas históricas como a Serra da Barriga, que era a sede do movimento dos negros que fugiam das senzalas e tal, e ali saíram líderes muito importantes, sobretudo Zumbi, que hoje todo mundo chama Zumbi dos Palmares, e ele foi politicamente efetivo para organizar a resistência dos autolibertados, né? E era uma extensão enorme de quilômetros, que não era só esse de Alagoas, mas ia até Piauí e tal.
além de outros que não tinham contato com a Serra da Barriga, Maranhão, Pará, né? Enfim, era um retrato do Brasil com ex-escravos, que deixaram de ser mercadorias e passaram a ter liberdade e a tentar se impor como comunidades de interesse, sem dúvida, do país. E esse movimento fez com que criássemos um Conselho Nacional, chamado Conselho Nacional do Memorial Zumbi. Todos os movimentos do Brasil participavam, tinham representantes do Conselho, e nos anos 80 conseguimos também o tombamento da Serra, porque ela era ocupada por fazendeiros, plantadores de cana, sei lá o quê. E conseguimos que isso ficasse respeitado. Depois dessas lutas, tivemos uma também bastante expressiva, que foi criar no governo, na área de cultura, a Fundação Palmares. Lamentavelmente, ela está ocupada por indivíduos que não deviam estar lá. Mas, enfim, espero que breve tenhamos na Fundação Palmares não só negros conscientes de sua expressão, como todos que estejam lá voltados para a construção de um processo inclusivo dos negros que continuam marginalizados e excluídos da sociedade brasileira. Vão surgindo quando movimentos expressam a importância deles e impõem que sejam incluídos em todos os processos, seja de arte, seja de política social. Essas medidas necessitam ser bastante protegidas pelos governos, né? Quem esteja disposto no governo a cuidar das diferenças e torná-las igualitárias com todos que ficaram descendendo do colonialismo brasileiro. Por falar nisso, eu não resisto a falar algo que eu expresso sempre que falo para o público. O pior que aconteceu no nosso país foi que figuras que vieram ao Brasil e vieram num processo de migração para embranquecer o país, isso é texto do governo brasileiro, para embranquecer, para não ter nenhum crioulo, nem índio aqui, né, que são os donos disso. E essa política trouxe uma quantidade de europeus com um comportamento colonial que se mantém. Nós temos um colonialismo interno e isso precisa acabar. Faço votos de que nós possamos conseguir eliminar o colonialismo interno. Ok? Fico disposto a responder se vocês têm alguma discordância ou alguma coisa que queiram reforçar. Obrigado. Eu vou passar para a Desirê, tá? Para que ela dirija a você também algumas perguntas, Olímpio, e depois eu também vou escavucar um pouquinho aí nessa história interessantíssima que você acaba de nos contar.
Boa noite, professor. Uma honra estar aqui podendo escutar um pouco das suas histórias. Como um bom homem de Xangô, o senhor pega a nossa atenção, costura toda a história e ainda nos devolve histórias divertidas, né? É sempre muito interessante te escutar e saber, né, que o senhor esteve envolvido em quase todos os eventos ou iniciativas que transformaram radicalmente, né, no sentido de raiz mesmo, o que a gente entende por política de patrimônio, políticas de memória, e a sua atuação como parceiro, né, não apenas como um agente do governo que estava imbuído de responsabilidade sobre essas políticas, mas como o senhor também traz, né, essas lideranças de povos e comunidades que hoje a gente chama de povos e comunidades tradicionais, e que o senhor, né, coloca como povos diferenciados, porque não eram necessariamente o que o senhor acabou de falar, né, essa cultura branca que tentaram sobrepor no Brasil. Então, quando o senhor traz essa participação deles, não apenas como informantes, mas também como pessoas imbuídas de participação nessas políticas, nos traz várias questões, né? E aí eu fiquei curiosa também para que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a experiência do projeto Etnias e Sociedade Nacional, porque ele dispara, né, vários desses processos que o senhor começou a falar com a gente aqui agora, e que, de certa forma, plantou sementes no que a gente hoje entende como atuação dos servidores públicos e dos agentes que trabalham na preservação do patrimônio cultural como referência, né? Como a gente deve pensar e agir nas políticas de patrimônio. Então, se o senhor quiser falar um pouquinho, né, desse trabalho com a diversidade cultural da Fundação Pro Memória e dentro desse projeto, acho que a gente vai ter bastante caldo aqui. A sua intervenção me deixa muito alegre, porque você faz uma referência a Xangô e, por acaso, minha ligação às religiões afro-brasileiras, hoje eu sou Ogã de Xangô, Xangô velho, Xangô Airá, o que corresponde àquele aviso que já me dava as cachoeirandas lá nos seus tabuleiros, né? Quer dizer, o meu orixá é o mais velho de todos. E as senhoras lá da Casa Branca, as iabás, elas me chamam de Babá Airá, quer dizer, pai desse Xangô velho. Aí eu estou numa velhice vaidosíssima, né? Porque os velhos têm a obrigação de pensar e gerir o futuro, né? E quando me sobra, hoje está sobrando muito, né? Mas sobra tempo, eu olho os netos. Eu tenho uma quantidade de netos inesgotável, né, que me adotaram como avô. Então, eu fico numa satisfação, e uma dessas adoções aconteceu no Parque do Xingu. Eu fui para uma festa bastante importante, beleza de festa. E um dos líderes religiosos lá no Pajé, importante e político também, que era chefe dos Camairá, me botou de dono da festa das mulheres. O nome da festa, Yamari Kumran. E ocorre que essa tendência minha ao feminismo, eu sou feminista, até a igualdade prevalecer, né? Superar, né, a diferença que criaram, não a que existe, né? Mas isso de trabalhar para ajudar esse ritual, para mim é uma das maiores alegrias. E eu fiquei uns 10 anos ou mais sem ir por lá. E fui quando morreu um xamã importante, o pajé, lá, Sucuri, não, Sapai. Quando ele faleceu, houve um ritual de despedida e me convidaram. Eu fui com muita alegria, porque era
religioso que eu tinha contato sempre. E lá eu falei com a líder desse ritual, a senhora que é responsável, e, puxa, quanto tempo que não fazem, né? Essa festa de Amaricumã. Elas disseram, não, vamos fazer. Tudo bem, eu volto para o Rio, e aí, um mês depois, eles me comunicam que vai ter a festa e que eu trate de estar lá, né, respondendo pelo que socialmente eu tenho que dar a resposta. Eu fui e fiquei deslumbrado que conseguiram que a juventude tivesse aprendendo o repertório, aprendendo as danças e tal. E como essa festa das mulheres de uma tribo tem a obrigação de convidar os outros povos para a mesma festa, na verdade, é algo admirável, porque é de uma pedagogia social invejável. Quando a festa começa, dura uns 2, 3 meses, elas não fazem nenhuma atividade que exigem das mulheres. Cozinha, cuidar de criança, lavar roupa, não fazem. E a didática é que o machismo aproveite para ver quanto custa o trabalho de uma mulher na sociedade. Em 2, 3 meses, os homens que tratem de... E algumas vezes, no passado, eu estive lá, eu vi alguns machos, homens, levarem uma surra das mulheres por ter feito alguma besteira. Eu cansei de entrar no meio da coisa, né? E dizer, para de bater, já bateu demais, só tomando a atitude que os homens têm, né? Divergem, batem. Elas faziam a mesma coisa. E, claro, o que elas faziam socialmente importante era substituir os homens na produção de caça e pesca. Elas iam caçar, pescar, até hoje fazem isso. É o ritual delas que é ensinar aos homens que as mulheres são de uma importância fundamental na sociedade, porque fazem tudo isso, além de cuidar das crianças, ter assumir esses papéis masculinos para mostrar a eles que as mulheres são iguais. Há uma diferença, né? Mas tem que respeitar o modo de agir na sociedade para que elas mostrem como são capazes de tudo isso. E eu estava lá em uma das funções rituais que eu tinha que desempenhar era chamar as mulheres do povo que estava ali, tinha 6 povos, ia lá chamar para elas virem lutar, fazer aquela luta de ruca-ruca que os homens fazem. Então, elas fazem para mostrar eles que são capazes disso também. E se esforçavam para derrubar as adversárias, não para a aclamação de todos, né? Eu sou suspeito que estou falando das que eram do meu povo que eu estava envolvido. Mas o que me chamou a atenção é que todos os povos que eu fui buscar para vir, todas me chamavam vovô. De 50 anos para baixo, vovô. Eu digo 50 anos para baixo, até mais deve ter sido vovô. E, de repente, você ficar com mais de 4.000 netos, é uma alegria, né? Eu digo, olha aí, eu tenho uma responsabilidade agora muito mais clareada para que eu assuma o que eu devo fazer para o futuro, que é olhar os netos.
é estar com eles, propor a eles coisas ou não, né? Mas estar sempre atento a eles, que é algo que eu aprendi exatamente com os povos negros e com indígenas. O terreiro onde eu vou, né, onde eu participo, onde eu sou orgânico, as crianças pequenas tomam a bênção e me abençoam. E fico numa alegria enorme se eu realmente dou atenção, conto para eles algumas coisas da história, né, para que eles olhem o futuro. Comecem a pensar no futuro que a gente vai ter se tudo nos ajudar, né? Os orixás, então, têm que estar conosco na produção desse futuro. Olímpio, que linda essa história, maravilhosa. Eu queria fazer você voltar um pouquinho para aquele processo da Casa Branca, mas a partir das suas memórias sobre a comunidade do terreiro, né? Seu Agnello, Mãe Tatá, que estavam lá à frente da comunidade, né? E apoiando essa luta pela preservação do terreiro, num momento em que a gente sabe que muitos dos terreiros de candomblé, outros terreiros grandes de Salvador, tinham dúvidas, né? Se essa coisa de tombamento seria interessante ou não. Não sei se você lembra, até alguns antropólogos baianos, né? Como Vivaldo da Costa Lima, por exemplo, chegaram, né, a se posicionar contra essa iniciativa no sentido de ela poder ser uma interferência nos cultos, ela poder ser uma interferência não adequada ao desenvolvimento dos cultos nessas áreas. Então, eu queria fazer você voltar um pouquinho para isso, porque além de ser super importante toda a polêmica com o IFAM, né, eu queria que você falasse um pouco como você se lembra de como aquelas pessoas do terreiro da Casa Branca, que não tinham ainda vivido essa experiência, como elas tiveram essa coragem de enfrentar, né, toda essa luta. E estamos aqui em memória de seu Agnello Pereira, né? Ele foi uma figura de uma importância enorme, não só do terreiro lá, mas dos outros terreiros do Brasil, que mereciam a atenção da nossa política de proteção a espaços religiosos, como as igrejas, né? E ele foi fantástico. Esteve até em congressos aqui no Rio, daquela coisa do ambiente internacional e tal, ele esteve aqui. E gostou muito de estar, de participar dessa política de proteção ao ambiente, que é algo muito profundo no candomblé, né? O candomblé tem um modo de dizer que sem folha não tem orixá. Não é? Isso é escrito lá na Casa Branca. Consci eu ver, consci orixá. Não tem folha, não tem orixá. Folha é um ambiente, né? É uma figura presente em todo lugar onde a gente tem respeito ao ambiente. E essa posição dos mais velhos fez com que a comunidade tivesse um comportamento que garante a sobrevivência. Uma coisa que você sabe, viu, né? Quando houve tombamento, havia no terreiro um posto de gasolina. Aí foi uma luta para botar para fora, para botar essa comida de carro lá para longe, né? Saiu, foi organizado o jardim
Até quem contribuiu para o jardim, para uma planta assim, simples, foi Niemeyer. O grupo lá da casa foi a Niemeyer pedir essa colaboração e ele ficou ouvindo todo mundo, desde o Agnello, a outros participantes da comunidade, né? E um deles foi um baiano da música, né? Que na época estava metido na política. Foi Capinã. Capinã. Ele era secretário de Cultura. Isso, ele foi com o grupo do Ele esteve Candomblé para conseguir que Niemeyer ouvisse e fizesse uma proposta. E foi feito. Né? E esse tipo de alteração no convívio no Brasil precisa crescer. E crescendo, dando respeito aos religiosos desses grupos de candomblé. Como aconteceu o receio, mas depois, tanto a turma da Mãe Menininha, né, como a turma lá do Gantuá, sim, foi fundado depois. Esse é o O batalhão. Axé Afonjá também. Axé Afonjá, onde meu afilhado... Que agora tem uma nova mãe de santo. É mesmo lá, no terreno do conselho lá, né? Que é uma coisa ótima, para que homens preconceituosos vejam ali a importância que tem esses redutos. Deixa eu só pegar esse gancho, né? Porque você lembrou do Gantuá e também do Axé Afonjá, que são dois terreiros que foram tombados depois da Casa Branca, como você lembra, e depois, mesmo antes um pouco desses processos de tombamento, mas eu acredito que talvez como uma consequência de toda essa discussão, né, tanto o Gantuá criou um memorial Mãe Menininha, né, para preservar objetos, vestimentas e a memória mesmo da importância dela como mãe ali do terreiro. E o Axé Afonjá criou também um museu, né, do próprio terreiro. Você acha que isso tudo pode ser visto como desdobramentos desse processo do terreiro da Casa Branca de inaugural, né, em termos assim de afirmação do patrimônio afrodescendente, afro-brasileiro, afrodiaspórico? Isso tem acontecido em outros terreiros também. Né? Como é o nome daquele... Bate-folha. Bate-folha. O bate-folha? Não, eu não estou nem... Um terreiro de... Aquele senhor que joga búzio. Socorro. PC. Não, não é PC. É aquele que fica lá para o lado de Piatã. Não sei o que, de prata? Esse eu não lembro. Sabe qual é? Paiaí, será? Paiaí é que vai à Casa Branca porque ele tem uma herança da mãe que era, né, lá desse terreiro. Ele tem o terreiro dele, mas ele vai muito lá, quase sempre. E o que acontece é que ele tomou a iniciativa de fazer um museu lá no terreiro dele, que é um museu com as peças da mãe dele, Mãe Caetana, que era da Casa Branca. Pilão de Prata, o nome do terreiro. E é linda a exposição que ele organizou, e isso embeleza a casa e atrai todo mundo. E quem gosta de arte, que vai lá, fica deslumbrado. São as roupas e as joias de Mãe Caetana.
isso surge na medida que a proteção a essas instituições está difícil de ser agredida por evangélicos, né? Que agridem. E a punição dessa gente é uma dificuldade. Quer que invade uma área religiosa, apronta um monte de coisa, quebra e tal, agride pessoas de lá. É inaceitável. E isso o Brasil precisa melhorar nessa atenção aos religiosos afro-brasileiros. Muita atenção. Como também aos indígenas. Né? Isso de encher as áreas indígenas com mineradores, garimpeiros, não, inaceitável. É algo que nós fizemos nos anos 80 com pesquisadores lá da UNB. Eu acompanhei e ajudei bastante. Nós fizemos levantamento em uma aldeia dos Gorotis, no sul do Pará, e havia garimpo lá fora, né, mas o rio deles era contaminado pelo mercúrio. Nós fizemos o levantamento de contaminação dos indígenas, de criança a velho e tal, e, melhor ainda, dos garimpeiros, para que eles tomassem consciência do quanto aquilo era prejudicial para eles. Né? E a maioria dos garimpeiros que estavam lá, quando foi fazer esse levantamento, precisava tirar sangue, sei lá o quê, tirar a cabeça. Eu fui encarregado, que não tinha coisa a fazer ali, a organizar a fila, né, dos garimpeiros para irem sendo examinados. Vou passar a bola aqui de novo para a Desirê, tá? Para ela te fazer mais uma pergunta, e também porque já tem perguntas aí da plateia, viu, Olímpio? Tá bom. Estou às ordens. Mas o que eu falava nessa coisa, quando eu vi os jovens que estavam lá, eu comecei a chorar. Quase todos podiam ser meus filhos. No garimpo, sendo contaminados por mercúrio. Bom, boas ordens. Né? Professor, eu tenho uma pergunta dos nossos colegas aqui. Eu acho que Walter Pires, de São Paulo, foi até meu chefe no DPH, acho que é ele mesmo. Tem uma pergunta dele aqui. Professor Olímpio, o senhor falou sobre identidade e o tombamento da Casa Branca. Como o senhor avalia hoje, 40 anos passados, a importância dessa medida para esse e para outros terreiros reconhecidos como patrimônio? É uma das coisas positivas nessa medida é a proteção do espaço deles, né? Que não, quando está tombado, é mais difícil sofrer agressões de evangélicos. Já sabem que vai ter uma reação, né, de proteção do IFAM e tal. Claro que não está acontecendo como devia acontecer, né? Mas quando está tombado, o respeito é razoável. Né? Por exemplo, o fato que eu citei aqui do posto de gasolina, que era no terreno, junto no terreno deles, né? Para sair foi fácil, porque o pessoal do posto via os rituais religiosos, sabia que eles estavam impedindo a liberdade religiosa, enfim, o espaço que eles precisavam para as suas liturgias. E saiu. O Estado
prefeitura da Bahia e tal, todo mundo ajudou a retirar aquilo dali. Essa importância é a que nós pretendemos que os instrumentos de preservação da história nacional, como o IFAM, façam isso. Não apenas a proteção das igrejas, mas desses terreiros também, onde você tem um reduto de arte, não só musical, né, mas a arte religiosa de esculturas e tal, é incrível. E vale a pena para o futuro da gente. E para puxar esse gancho, né, o senhor está falando aí do tombamento de terreiros, mas também já tratou do tombamento da Serra da Barriga, já falou um pouco sobre patrimônio indígena. Em que medida o senhor acha que a patrimonialização ou o reconhecimento, né, para ser o termo que a gente usa, pode aprimorar os instrumentos da democracia, né? Porque o senhor é um militante da democracia, dos direitos de todo mundo, né? Como o senhor acha que isso pode aprimorar a nossa democracia? Uma coisa importante, né, nessas medidas que foram feitas, né, para iniciar o cuidado com um patrimônio tão rico quanto esse, sobretudo, como aconteceu na Serra da Barriga. Fazer com que o pessoal conheça a história do Brasil. Né? É um movimento não só de tombar uma área importantíssima pela presença desse pessoal numa guerra com o poder colonial, mas foi a oportunidade do pessoal do movimento negro tomar pé nessa história, nessa situação e agir. E com alguns reparos, né, até interessantes a se fazer. Agora, recentemente, escreveram um livro, eu não sei se é jornalista e virou historiador, né, Escravidão. E no livro número 1 de Escravidão, conclui falando de Zumbi, e dizendo que Zumbi era Laurentino Gomes. O autor é Laurentino Gomes, o nome, né, que Zumbi era homofóbico, né? Ou, pelo contrário, era homossexual. E, claro, que isso deve decorrer da exposição que fizeram da cabeça dele em Recife e agiram, que havia negros, escravos, africanos, a favor do governo, né? E agiram como agem nas guerras deles na África. Cortaram o pinto do zumbi e botaram na boca. Provavelmente fizeram isso. Mas é um hábito das guerras africanas. E Zumbi tinha Dandara, até uma mulher branca, que eu me esqueço o nome, mas é muito difícil tomar isso como indicação de alteração sexual. Se tivesse, tudo bem. É um herói tão importante quanto todos os outros. Não fere a figura dele. Né? Claro que não. Olímpio, deixa eu te fazer uma última pergunta minha, depois eu vou passar para Desirê. Falamos de terreiros, de línguas indígenas, de celebrações afro-brasileiras e indígenas. O que mais você acha que falta ainda dar atenção e proteger desse patrimônio diferenciado que você chama? No meu modo de olhar isso depois da minha vida em torno desses problemas, é necessário que haja realmente uma posição muito favorável
aos nativos daqui, que são os indígenas, né? Uma visão deles enquanto povos, né? E eu, às vezes, me aborreço com os companheiros do indigenismo que falam as terras indígenas, como se fosse uma coisa né, de agricultura, né, ou de agroeconomia. Aí fico chateado, porque não se trata de terra, se trata de território. São as áreas onde a sociedade deles mantém suas normas, seus hábitos, e precisam ter essas terras com muita independência, para que mantenham suas sociedades bem autônomas, membros do Estado brasileiro, mas autônomos. E eu já passei uma vergonha uma vez, e tendo um resultado positivo. Há um grupo indígena no norte, nordeste, noroeste, aliás, de Minas, já no São Francisco, povo Chacriabá. Em uma ocasião que eu fui à FUNAI, estava aquele mundo de gente sentado lá. A maioria mulato, né? Negro. Aí eu disse, vem cá, o que é que vocês vieram fazer aqui? Nós somos índios e estamos tendo um problema sério com o governo de Minas, que quer lotear nossa área, nosso território. Eles, puxa, que coisa feia, não sei o quê. Conversei um pouco com eles e fui falar com quem eu queria falar. Quando eu chego em casa, me telefona o diretor desse setor aí, que acho que era da próprio negócio de terra, o território, né? Liga para mim e diz, você não pode ajudar esse pessoal? Vamos ver. Faço o possível para ajudar. Nós aqui, até para eles voltarem para Minas, vamos ter que providenciar um transporte que não passe na polícia. E o governo de Minas quer reprimir essa coisa deles de impedir o loteamento da terra. Aí você vê, se pensasse em território, o governo de Minas não ia imaginar a possibilidade de lotear. É ou não é? Não é um desejo deles. Falta proteger, de fato, os territórios. Não é isso? Aí foi a coisa mais interessante dessa confusão é que eu fui buscar onde nós tínhamos elementos para defender o território. E encontramos em Ouro Preto um documento do safado do português João VI doando a terra deles, com o limite do território deles. E aqui, já pensou? Esse Dom João VI tinha lá, né, legalidade para doar uma terra que já era deles, né? Mas foi um documento importante para impedir que Minas fosse tentar lotear, é território deles, isso respeita e tal. Esse tipo de visão está cada vez mais necessária. Eu não penso em terra indígena, não é terra de agronegócio, terra de povo, com direito à autonomia política, cultural ou sociocultural. Acabou. Isso está escrito na Constituição de 88, né? Mas... Desirê, para suas palavras também, ou uma pergunta?
Não, acho que era bem nessa linha que eu ia perguntar, né? Como os desafios que a gente tem de fazer o patrimônio ser além, né, da materialidade que às vezes a gente precisa, né, focar para poder reconhecer e patrimonializar, que é o território para alguns grupos, né? Ele é mais do que apenas o espaço onde acontece a expressão cultural, né? Ele é identidade, ele é ancestralidade, ele é história e memória. Mas eu acho que é importante, não sei se o senhor quiser falar, e já que o senhor falou sobre isso, a sua participação na Constituinte foi super, né, importante, histórica, e inclusive na redação do artigo 216, né, que para a gente que trabalha com patrimônio, por vezes é o respiro, né, a gente precisa disso, lembrar que está lá na Constituição, que está defendido. E se o senhor quiser falar um pouco dessa experiência na construção, né, da Constituição e de como essa necessidade de trazer a diversidade cultural da sociedade brasileira foi expressa na nossa Carta Maior. Na ocasião da Constituição, houve um esforço de muitos colegas e amigos a participar dessas reuniões que permitiam apresentar propostas de artigos bem redigidos para que nós tivéssemos o que temos até hoje, né? Que é a possibilidade de fazer essa Constituição valer e se impor aos governantes. E você pregar a liberdade de garimpeiro para territórios indígenas é um genocídio. E na Constituição em 88, tanto a turma da Associação Brasileira de Antropologia, como quem estava em órgãos de governo e tinha como propor ideias que contornassem problemas sérios, isso foi importante. A contribuição à Constituição na época foi muito boa. Um dos antropólogos que foram importantíssimos nessas negociações acabou sendo presidente do IFAM. Eu me esqueço o nome dele. Desculpem, mas cabeça de velho é um caso sério. O Antônio Arantes? Antônio Arantes, ele mesmo. Isso resultou da participação dele na defesa dos direitos, da proteção à cultura, ao patrimônio nacional, às artes e tal. Ele foi ótimo. E né, pensou-se que ele fosse importante no IFAM e foi. Vamos ver. Olímpio, temos aqui mais uma pergunta dos que estão nos assistindo. É o André Santos. Ele fala o seguinte: 4 décadas depois, o Tumba Junsara recria um contradiscurso pautado na teoria da milonga, ou seja, mais que matricialidades, somos a expressão de encontros e misturas. Como o senhor avalia essa virada discursiva? Virada discursiva, essa transformação no discurso entre a matricialidade, né, a matriz africana e, digamos, a assunção do criolismo, vamos dizer assim. Às vezes, nós podemos ter essas surpresas de discordâncias em certos níveis que esperamos sejam pensados e dispostos a ver a utilidade dessa posição, porque a sobrevivência das comunidades religiosas é de uma importância razoável da identidade.
é um elemento que facilita bastante e assegura a identidade étnica. E isso é algo que acontece. Às vezes, até posições de defesa da sua comunidade não são tão democratas como nós queremos, né? Que todas sejam. Mas ocorre isso. Né? E é uma pena, porque os nossos antecedentes têm que ter lugar para nos ajudar nessa reconstrução da democracia no nosso país. Olímpio, alguém mais falou? Não, acho que foi eu só. Olímpio, a gente te agradece enormemente, né, essa participação aqui nesse conjunto de debates e disposições sobre os conteúdos, né, que estão lá colocados no livro Em Defesa do Patrimônio Cultural, né? A entrevista que você nos concedeu é maravilhosa e hoje você teve a oportunidade até de desenvolver outros tópicos que não estão na entrevista, então imagino que as pessoas que estão aqui nos assistindo tiveram esse privilégio, né, de assistir à exposição dessas memórias tão ricas e também da sua visão tão contemporânea, tão atual sobre essa dificuldade, essa luta quase eterna, né, em defesa desse mundo diferenciado, como você chama, tá? Eu queria passar de volta a palavra para você, para que você encerre aqui esse nosso papo, faça uma manifestação final, né, mas já te agradecendo muito a presença, todas essas informações que você compartilhou aqui com a gente hoje, né? Agradecendo também aos que estão aqui nos assistindo, a Desirê, por dividir comigo aqui essa mediação e esse papel de instigadoras, debatedoras, mas é sempre um prazer enorme te ouvir, e então eu te devolvo a palavra para as suas manifestações finais. E também para que você nos diga mais o que você quiser. Eu tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram de manifestar as preocupações que me perseguem muito. E tanto você quanto o Desirê foram provocantes nesse sentido. A minha satisfação também está no fato da possibilidade de falarmos aqui da nossa importante esperança. Não abandonarmos a esperança. O caos é tão grande na ordem política do Brasil que a esperança é o que nós temos, né, para que aconteça o que nós esperamos que seja os próximos acontecimentos. Às vezes, os meus netos dizem, está tudo bem? Eu digo, não. A única coisa que eu acho que pode mudar para que fique bem é a nossa esperança, manter a nossa esperança. Acredito que tenhamos isso. O Marcos chegou ali, eu agradeço a participação, e é isso, vamos manter a esperança e mudar essa ordem, né, inaceitável que estamos vivendo. Com certeza, Olímpio. Com fé em todos os orixás, vamos conseguir. Claro, vamos conseguir, sem dúvida. E um prazer enorme rever você,
faz tempo que eu não vi. A DP eu estou conhecendo melhor agora. Pronto, é isso. Vamos acreditar que a nossa esperança consiga repor o país em normas democráticas e sem prejuízo, sobretudo, da natureza. Né? E como eu sou do grupo de religiosos dos orixás, né? Sem folha não há orixá. Vamos proteger a floresta. Professor Olímpio, queria agradecer muito em nome do Fórum. Foi uma noite maravilhosa. Eu queria só ressaltar uma característica que foi muito ressaltada hoje, foi a da ancianidade, né? A da velhice, a da ancianidade. E é importante que essa característica, quer dizer, ela foi ressaltada naquilo que ela tem de mais específico, para mim, que é a sabedoria. A principal qualidade do ancião é a sabedoria, né? A sabedoria da experiência, a sabedoria... não é à toa, né, Márcia, que no próprio livro, né, o professor Olímpio é adjetivado como griot. A gente hoje teve efetivamente a presença de um griot entre nós. Aprendi muito, muito hoje e sou muito grato de poder compartilhar essa noite com Márcia, com Desirê e principalmente com o senhor. Muito grato, professor Olímpio. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, que, sendo griot, é uma função do velho. Vou tentar manter enquanto estiver no planeta. Então, Olímpio, eu me despeço pedindo sua bênção, viu? A bênção, vovô. A bênção. Estejam A bênção. preparados e vamos acreditar na possibilidade que estamos tendo de construir o futuro. Achei. Achei.